é você renunciar seu próprio ego e viver uma vida fazendo a vontade de Deus, caminhando o projeto de vida, servir a Cristo. Sempre o inimigo vai tentar lançar algo na tua mente para você não fazer isso. E geralmente é a hora que você está prestes a desfrutar de coisas grandes, porque Deus se manifesta sempre como onda. E o nosso adversário, sempre que está para algo grande, extraordinário, magnífico para acontecer, ele sempre procura antecipar, para tentar nos tirar do projeto e do propósito. Então, quando esta divisão é feita, somente então, podemos dizer que a nossa vida é um projeto de seguir a Cristo Jesus. Gostaria de deixar um pensamento aos irmãos. Não quero me prolongar muito, mas quero deixar um pensamento aqui nesta noite. Há um texto da palavra do Senhor que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, do versículo 23 ao 25, algo que Deus tocou no meu coração, no meu espírito, e eu quero compartilhar com vocês. Eu coloquei como tema esta palavra, tomar a cruz. Tomar a cruz. Este é o tema desta mensagem, desse pensamento, nesta noite, quero compartilhar com os irmãos. A palavra do Senhor são palavras de Jesus. Quando Jesus fala, no mínimo, nós temos que sermos inteligentes, pararmos, analisarmos, ouvirmos e aplicarmos a palavra no nosso coração. Porque a palavra de Deus, ela tem um poder de transformar, de mudar a nossa vida, a nossa história, em todas as áreas, em todos os aspectos. Muitas vezes nós estamos sofrendo porque nós não absolvemos, não tomamos posse, não praticamos. Ouvimos, mas não colocamos em prática. É importante nós colocarmos em prática a palavra do Senhor. Lucas 9, 23 diz assim: em seguida dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou prejudicar-se a si mesmo. Pai, muito obrigado por esse texto, por essa revelação, por aquilo que o Senhor tem falado no nosso coração, no meu espírito. Espírito de Deus, tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu espírito, no meu coração, dá-me graça para que eu seja um instrumento nas tuas mãos para transmitir aos teus filhos, aos teus queridos, aos teus amados, ó Deus, na mesma proporção e muito mais ainda. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora. Fala conosco, ministra as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos nós necessitamos ter um projeto de vida. Todos nós. Projeto onde usamos o nosso livre-arbítrio. Todos nós precisamos ter um projeto de vida. Jesus está falando ali sobre a importância de nós tomarmos a nossa cruz e seguir a Ele. E eu quero compartilhar hoje um pouquinho. Então todos nós precisamos tomar atitude, postura. Eu sempre falo que a atitude que você tomou algum tempo atrás é o que você está vivendo hoje. Algumas atitudes que você tomar hoje vai refletir no amanhã. E nós precisamos tomar atitude, todos nós temos projeto de vida. Precisamos colocar o foco na realização de todo o projeto de vida, seja na área espiritual, seja na área familiar, seja na área conjugal, seja na minha vida financeira. Todos nós precisamos ter projetos de vida, todos nós precisamos trabalhar em cima desse projeto.
Nós não podemos andar a Deus dará. Não. Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu conhecimento, Deus nos deu sua palavra, tanto para nós viver uma vida material, uma vida social, uma vida, nosso dia, na nossa vida secular, uma vida vitoriosa, como também na nossa vida espiritual, em todas as áreas. Nós temos um projeto de vida. A duração desse projeto, como se diz, é um projeto de vida. Também, não só nós termos um projeto de vida, mas também inspirar as pessoas também ter um projeto de vida. Aquilo que vai dando certo, aquilo que você vai conquistando, o teu testemunho, a tua transformação, a mudança de vida, aquilo que Deus tem realizado na tua vida, aquilo que Deus já entregou na sua mão, para que você possa compartilhar a outras pessoas, para que elas possam entender também, possam ser inspiradas, para que elas possam também tomar uma posição. Porque o nosso inimigo, a missão dele, a função dele é sempre nos enganar, é sempre nos tirar do propósito daquilo que Deus tem. O próprio Deus, ele tem um projeto, ele tem um propósito na vida de cada um dos seus filhos. E nós precisamos inspirar as pessoas e produzir também uma motivação duradoura na vida das pessoas, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Que as pessoas possam olhar para você e ver algo diferente na tua vida. Por quê? Porque você tem um projeto de vida, você tem um relacionamento com o Espírito Santo, você conhece a palavra de Deus, você tem renunciado a si mesmo e seguido a Jesus. Esse é o projeto, seguir a Jesus, andar com Ele, caminhar com Ele, se relacionar com Ele, ouvir a Ele, praticar a sua palavra, desfrutar de todas as promessas que Ele tem para cada um de nós. E as pessoas precisam olhar e ver na sua vida. Hoje mesmo eu estava passando ali no despachante, cheguei ali, a dona do despachante falou: pastor Isauri aqui, que bom que você está aqui, pastor, só a tua presença aqui abençoa esse recinto. Eu digo: louvado seja Deus pela sua vida, minha irmã. Ela falou: só a tua presença aqui. Ela falou, liberou mais uma palavra: olha, pastor, eu quero ser uma profeta na tua vida. Eu sei que você é um profeta. Você viver só em Telêmaco Borba, ministrar aquilo que Deus colocou na sua vida, a forma que Deus te usa, é como se tivesse encaixotado você aqui. Eu sei que Deus vai te levar para muitos lugares, para que você possa, para que Ele possa te usar, como Ele tem te usado nessa cidade aonde que você tem ido. Ela nem é membro dessa igreja. Porque é isso que Deus tem para nossas vidas, as pessoas olhar para você e ver que algo diferente acontece na sua vida e através da sua vida. É porque nós temos um projeto de vida para conosco. Então devemos explorar um pouco o significado daquilo que Jesus está falando, tomar a cruz e seguir a Ele. Nós precisamos, quero nesta noite, muitas vezes nós temos aprendido de uma forma errada essa passagem, uma forma distorcida, e por isso muitas vezes nós desprezamos aquilo que Jesus falou para conosco. Quando Jesus fala aqui, Ele diz: se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Sabemos que negar a nós mesmos é dizer não ao interesse da nossa alma. É isso que Jesus está falando. Se eu quero seguir a Ele, eu devo negar a mim mesmo todo o interesse da minha alma. Porque a minha alma quer as coisas da carne, as coisas do mundo. E a minha alma é insaciável. Quanto mais você dá a ela, mais ela quer. Então sabemos que nós devemos negar a nós mesmos, a nossa alma. Negar a nós mesmos é aborrecer a nossa própria alma, a ponto de não deixar mais governar a nossa vida. Ou seja, fazer com que nossa alma submeta ao Espírito de Deus que habita dentro de cada um de nós. Então nós precisamos, para que nós possamos viver, desfrutar dos projetos, do propósito, dos desígnios, da palavra, daquilo que Deus tem para mim e para você, daquilo que Deus quer fazer através da minha vida e da sua vida. Existe uma pessoa dentro de nós que esse muitas vezes é um peso, que Paulo diz que a nossa alma luta contra o Espírito luta contra a nossa alma, e por isso nós precisamos negar a nossa alma.
fazer que a nossa alma seja mortificado pelo poder de Deus, pela palavra do Senhor, pelo Espírito de Deus que habita em nós, a ponto de não deixar mais a nossa alma governar. Então, quando um cristão fizer que a sua alma, fazer com que a sua alma, ele somente pode ver o reino de Deus. Então, quando eu mortifico a minha alma, enquanto o cristão fizer com a sua alma, ela esteja reinando, ele não pode. Ele pode até ver o reino de Deus, mas ele não vai entrar no reino de Deus. Então, quando fizer o desejo da minha alma, ela somente pode ver. Eu e você podemos ver somente o reino de Deus, mas nós não entramos. O novo nascimento nos dá o direito de nós vermos o reino de Deus e entrarmos no reino de Deus. Esse é o novo nascimento. O Senhor Jesus nos ensina aqui que somente através, quando ele estava falando com Nicodemos, diz assim: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. João 3,3, respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Ora, havia entre eles fariseus e um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E esse foi ter a noite com Jesus, disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não estiver com ele. Jesus conversando, já falei aqui sobre Nicodemos. Nicodemos, muitas vezes nós nunca fomos ministrados. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um mestre em Israel. E naquela época, você ser um mestre em Israel, você tinha que saber os 5 Pentateuco de cor, mais todos os salmos de cor, e mais o livro de Isaías. Ou seja, esse homem sabia todo o Pentateuco, todo o livro de Isaías, todos os 150 salmos de cor. Mas mesmo assim, ele não tinha nascido de novo. Então muitas vezes você se apega a algumas filosofias, alguns conhecimentos humanistas, e acha que você é o cara. E é preciso essa transformação de receber Jesus e sermos selados com o penhor do Espírito Santo no nosso coração e deixar que o Espírito Santo faça uma transformação dentro de nós. Ter esse novo nascimento, para que nós possamos desfrutar. Isso é seguir Jesus, é deixarmos mortificar a nossa alma e andarmos em Cristo Jesus, desfrutando dos projetos de Deus, das promessas de Deus, de tudo aquilo que Jesus já conquistou para nós. Porque se nós não negar a nós mesmos, nós andamos somente na 3ª dimensão e não desfrutamos daquilo que eu tenho ministrado na 4ª dimensão. Jesus disse que nós devemos tomar a nossa cruz e seguir. É necessário saber o que significa tomar a cruz. Ao longo da história, nas igrejas, nós vimos muitas pregações dizendo, muitas interpretações foram dadas à expressão tomar a cruz, como, por exemplo, tomar a cruz é você viver uma vida de sofrimento, é uma vida de escassez, é você viver uma vida muitas vezes com uma dor, uma doença crônica, ter uma limitação física. Muitas vezes uma pessoa enlutada, viver sangrando a sua alma pela perca de um ente querido. Isso é tomar a cruz, é sofrer, é dor, é tristeza, é sofrimento, é desemprego, é solidão, é fome, é miséria, é falta de tudo. Muitas vezes falavam, não, se você isso é tomar a sua cruz, você suportar a dor, você suportar o sofrimento, você suportar a miséria. O diabo colocava na boca das pessoas e as pessoas recebiam isso como se fosse algo normal. Realmente eu sou pecador, eu tenho que me purificar. E para me purificar eu tenho que sofrer, eu tenho que ter falta de tudo, tenho que viver uma vida miserável. Um sentimento de uma vida de pecador, de tristeza,
sentimento de dor. Mas a Bíblia ensina a nós que tomar a cruz é assumir a vontade de Cristo e não a minha. É tomar a vontade de Cristo, aquilo que Jesus tem para mim. No lugar da nossa própria vontade, tomar a cruz é renunciar ao meu próprio querer e entregar ao que Cristo deseja para mim. Se entregar a Cristo, renuncio ao meu próprio querer e me entrego a Cristo, sigo a Cristo, ao ponto de eu declarar que não sou mais eu que vivo, como Paulo diz, mas Cristo vive em mim. Isso é tomar a cruz, deixar o meu ego, o meu eu, a minha razão, a minha soberba, toda essa falsidade, e deixar que o Espírito de Deus se manifeste na minha vida, através da minha vida, para que eu possa ver os sinais, os milagres, os prodígios, as maravilhas, a grandeza do Senhor se manifestar através de cada um de nós. Eu lembro, contei para vocês que esse tempo atendi uma mulher aqui no meu gabinete. Se você perguntar essa mulher, eu creio que ela ora 5, 6 horas por dia. Que sempre falou, eu oro tanto, só oro isso e tal. Só que o dia que ela me procurou, eu queria matar o pastor dela. Vou matar meu pastor, porque ele fez isso e eu não gostei. E o que é isso, irmã? Nós somos crentes. Ora tanto, jejuma tanto, lê tanto a Bíblia, mas a alma que domina o seu ser. É o crente carnal, o crente sapomba. Uma hora tem o Espírito de Deus, está cheio do poder do Espírito Santo, e de repente está ali, está no mundão, está fazendo as coisas erradas. De repente está cheio de santidade, louvando, adorando, cantando, bonito, beleza. De repente está ali na sujeira, nas coisas, não tem posição, não tem atitude, não tem projeto. Negar a cruz, tomar a cruz, negar a si mesmo. E viver uma vida de graça, de favor, de relacionamento, de comunhão com Deus. O livro Lucas, nós encontramos aqui, Lucas 18, 28, disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém aqui tenha deixado casa, ou mulher, ou irmão, ou pais, ou filho por amor do reino de Deus, que não haja de receber no presente muito mais, e no mundo vindouro e na vida eterna. Jesus falou, olha, quando Pedro diz, olha, nós deixamos tudo para seguir o Senhor. Nós deixamos tudo. E Jesus falou, olha, se você fez isso aqui, ninguém que haja deixado pai, irmão, isso, aquilo, tal, não só receberão nesse presente, nessa vida presente tua, também no mundo vindouro e na vida eterna. Ou seja, a recompensa, a hora que você toma a cruz, lança fora o teu eu, a tua razão, teu ego, e você trilha a caminhar em Cristo Jesus, automaticamente isso vai desencadear as bênçãos, as promessas, as provisões, para que você possa desfrutar, porque isso você vai andar na 4ª dimensão. Na palavra de Deus, no Espírito Santo de Deus, os anjos trabalhando em prol da sua vida. Mas existe alguém que conhece a Bíblia mais de qualquer um de nós, ele procura nos levar ao erro, que ele procura exaltar o nosso ego, e esse alguém é Satanás. E esse livre-arbítrio é eu e você que temos. Nós precisamos querer mudar, nós precisamos deixar o Espírito de Deus mudar, transformar. O Espírito Santo entra, limpa meu coração, eu lanço sobre o Senhor tudo aquilo que desagrada a Ti, porque eu quero viver, tomar os princípios da Tua palavra. Pedro disse, deixamos tudo e te seguimos. A palavra deixar significa não permitir que haja interferência ou reivindicações. É isso que significa.
Significa não permitir que haja interferência ou reivindicações. Deixamos tudo, nada vai intervir de nós servir a Deus, de nós andarmos com Jesus, de nós caminharmos com Ele, de nós viver uma vida na intimidade com Ele, de nós termos um relacionamento com Ele. E quando você vive esse padrão, você desfruta da cura física e espiritual, das promessas, das provisões, de tudo aquilo que Deus nos concedeu no mundo espiritual, nas coisas naturais, porque Deus é fiel à sua palavra, mas a sua alma sempre vai querer estar na direção de todas as coisas. Que nada venha interferir. Que nada venha reivindicar o teu tempo, a tua comunhão, o teu relacionamento com Deus. Aqui aprendemos que tomar a cruz é ter somente a vontade de Jesus. Fazer somente a vontade de Jesus. É isso mesmo, fazer aquilo que Ele tem para fazer através das nossas vidas, sobre as nossas vidas. Não permitir que a nossa própria vontade exerça qualquer interferência sobre a vontade de Deus. É assim. O diabo colocou que tomar a cruz na mente do povo, que é você viver uma vida de sofrimento, de peso, de dor, de angústia, de sofrimento, de mágoa, tristeza. Coitadinho de mim, coitadinho do irmão. Não. É você renunciar seu próprio ego e viver uma vida fazendo a vontade de Deus, caminhando um projeto de vida, servir a Cristo. Sempre o inimigo vai tentar lançar algo na tua mente para você não fazer isso. E geralmente é a hora que você está prestes a desfrutar de coisas grandes, porque Deus se manifesta sempre como onda. E o nosso adversário, sempre que está para algo grande, extraordinário, magnífico para acontecer, ele sempre procura antecipar. Para tentar nos tirar do projeto e do propósito. Então, quando esta divisão é feita, somente então, podemos dizer que a nossa vida é um projeto de seguir a Cristo Jesus. Esse é o discipulado de Jesus para nós. Nos leva a passar obrigatoriamente pelo não negar a nós mesmos, mas tomarmos a cruz e andarmos em Cristo Jesus. Andarmos em Cristo Jesus, renunciarmos a nós mesmos e andarmos em Cristo Jesus. Agora podemos dizer que estamos no propósito. Eu estou no propósito. O inimigo vai tentar colocar tantas coisas para tentar interferir. Mas nós devemos estarmos firmes. A execução do nosso projeto, agora podemos dizer, somos discípulos de Jesus. Ou seja, discípulos de Jesus são aqueles que acompanham a Cristo, aqueles que seguem o Senhor. Todos aqueles que seguem a Cristo são discípulos de Jesus. Então Jesus apresentou um requisito rigoroso ao discipulado. Então, primeiro, deve ser dizer não a si mesmo. Negando vai além de recusar prazer ou posse. Então, quando você nega a si mesmo, você vai recusando muitos prazeres e muitas posses. Porque não é errado você ter tantas coisas, tantas posses. Mas o que é errado é que muitas vezes nós damos exclusividade a esses prazeres, exclusividade a essas posses, os bens que nós temos, em vez de estarmos seguindo a Cristo Jesus. Eu sei que muitos irmãos têm sonho de ter uma casa na praia, ter um sítio, ter um lugar e tal. Mas muitos desses, se realmente alcançar esse propósito, eles vão abandonar a casa de Deus, vão se afastar das coisas do Senhor. E jamais. Então tomar a cruz é identificarmos com o projeto de Cristo. A sua entrega ao Senhor, a importância de crucificar a si mesmo. Que nós nos colocamos em fazer, entregar. Só que nós podemos fazer a nos entregar a Cristo, a viver essa experiência, desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida e através da minha vida. Por isso Paulo diz aqui em Romanos 12, 1.
Romanos 12, 1. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós não devemos nos conformar com este mundo, porque essa mensagem para as pessoas que estão servindo as trevas, que não conhecem Jesus, é loucura. Mas nós que temos a revelação de Deus, nós que temos o Espírito Santo de Deus, sabemos que quando há essa transformação, essa mudança de mente, essa metanoia, nós podemos experimentar as coisas boas que Deus tem para nós, as coisas agradáveis, as coisas perfeitas. Viver a vontade de Deus é viver uma vida vitoriosa, é viver uma vida de conquista, viver uma vida sempre para frente e para cima, sempre viver uma vida vitoriosa em todas as áreas, ter uma paz no teu coração, uma paz no teu espírito, no teu interior, em todas as áreas da sua vida. É isso que Deus tem para mim e para você, mas o diabo quer que a sua alma domine a sua vida, ele quer que a sua carne seja o projeto de vida de você, porque a carne do homem é incansável querer servir a sua carne. Mas quando nós negamos essas coisas e andamos no princípio da palavra de Deus, em Cristo Jesus, assumindo a identidade de Cristo como imagem e semelhança dele, então tudo depende das nossas atividades. Experimente. Deus quer que você venha experimentar, mas para que você possa experimentar, você precisa deixar Deus ser Deus da sua vida. Isso fará toda a diferença na vida de cada um de nós. Aí você vai ver coisas boas, coisas agradáveis, coisas perfeitas, a vontade de Deus, tudo depende. E as demais coisas Deus vai acrescentando dia após dia. Deus vai cuidando de todas as coisas. Amado, isso vai desencadear sonhos, promessa, grandiosidade, coisas magníficas. É evidente que esse tipo de vida parece loucura para o mundo lá fora. Mas para nós que somos filhos de Deus, isso é a sabedoria de Deus para conosco. De salvar vida e perdê-la. Quem pode conseguir voltar uma vida? Jesus disse, se você não tomar, se você não seguir os meus princípios, você vai ter perca na sua vida, você vai ter perca neste mundo. Porque nós não estamos aqui para servir o mundo que tem que nos servir. Entregar a vida a Cristo, a salvar e viver uma vida de plenitude. O discipulado é uma disciplina diária, todos os dias. Nós aprendemos de Cristo todos os dias. Nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus. Não é só aqui no domingo à noite ou na sexta-feira que nós vemos aqui crentarrão. Não. É todos os dias. É uma novidade de vida todos os dias. Viver uma vida na plenitude é uma disciplina, um discipulado. Seguir os passos de Jesus dia após dia. A nossa motivação sempre ser que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, através da minha vida. Aonde que eu vou pregar, aonde que Deus me chama, aonde que o Senhor me envia, a motivação sempre é, eu quero que o nome do Senhor seja glorificado, através das curas, através da libertação, através dos milagres, através de vida, lar e família sendo transformado, pelo poder de Deus, pela glória de Deus, pelo nome do Senhor. Essa minha motivação sempre é, o nome, glorificar Jesus, glorificar o projeto de Deus, falando de Deus, testemunhando das coisas de Deus, vendo o sobrenatural acontecer, desfrutando de tudo aquilo que Deus tem nas nossas vidas e através das nossas vidas. Isso é nós viver a plenitude do Senhor, nós desfrutar do poder do Evangelho de Cristo.
Tem muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus, servindo muitas vezes, mas eles nunca desfrutaram desse poder magnífico, dessa plenitude, daquilo que é bom, daquilo que é perfeito, daquilo que é agradável, daquilo que Deus quer se manifestar nas nossas vidas. Quando Paulo escreve em Romanos 1, 16 e 17, ele diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Pois nele é revelada a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Não se envergonhe do evangelho de Cristo. Que poder é esse? De você declarar a palavra do Senhor, de você liberar a palavra do Senhor. Essa semana eu assisti uma irmã, aquela ali da Inglaterra, uma ex-umbandista, ex-mãe de santo, ela mandando uma mensagem: pastor, eu louvo a Deus pela tua vida. Foi a primeira vez que eu pisei numa igreja evangélica. E a primeira vez você que estava pregando. E através da sua vida, Deus transformou a minha vida. Hoje o marido dela, os filhos dela, tudo servindo. Hoje até mandei uma live, um devocional que ela manda todo dia, que ela faz e manda para as pessoas que o conhecem. E a gente vê aí com dois meses ali de fé, a desenvoltura dela, falando, lendo Bíblia dia, a noite toda ela lê, ora, buscando a Deus conhecimento. Esse dia minha sobrinha, que é pastora, foi preparou um discipulado para ela. Ela estava lendo o livro de Atos. Ela falou que antes de você me dar o discipulado, eu quero que você responda para mim as notações da leitura de Atos que eu fiz. Eu fiquei impactado com o livro de Atos. E minha sobrinha contando, só para me responder, ela foi 3 horas e pouco. Para depois eu dar discipulado. A sede, a fome de querer Jesus, de aprender da palavra, de desfrutar da palavra de Deus. E de servir o reino de Deus. Isso faz toda a diferença. Uma mensagem, uma palavra, uma entrega. E Deus transforma aquela vida. Fecha o terreiro de macumba, manda todos os seguidores servir a Jesus, gravando uma live para cada um dos seus seguidores, e dizendo que Jesus é a solução de todas as coisas, que Jesus, a outras pessoas que iniciaram, que formaram ela dentro desse movimento, dizendo: eu tive um encontro com Jesus, e Jesus mudou a minha história, eu tive encontro com Deus, isso transformou a minha vida, sou outra pessoa. Isso é tomar a cruz, receber a palavra, desfrutar da palavra, ser testemunho de bênção para as pessoas, para que a pessoa olhar para você e dizer: eu quero o que está na sua vida também. Eu quero viver essa experiência que você vive, eu quero viver essa plenitude, eu quero viver essa graça, eu quero viver essa paz, eu quero viver essa alegria, eu quero viver essa vida vitoriosa, essa luz, essa glória, esse Shekinah, que aonde que você chega, essa presença, essa luz se manifesta para conosco. Este é o poder do Evangelho de Cristo. Mas isso acontece quando nós identificamos com Cristo. E nós deixamos o nosso ego, a nossa alma que caia por terra. E que o Espírito Santo de Deus se manifeste. Porque nela é revelada a justiça de Deus. De fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Quem é justo? Todos aqueles que receberam Jesus. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Então você deve viver, tomar posse. A fé não é você ver aquilo que você quer ver. Declarar aquilo que você quer ver. Isso fará toda a diferença, porque são promessas de Deus. E aí nós vamos viver aquilo que Jesus fala em João 14, 11 em diante. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede pelo menos por causa das mesmas obras. Jesus testemunhando a obra, o projeto, o que Ele fez, o que Ele está fazendo.
Porque eu e você também, o Espírito Santo, porque o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Ele não se encerra, porque o Espírito Santo continua agindo nas nossas vidas, através da sua igreja, que é eu e você. Então nós também precisamos ser esse testemunho das pessoas que olham para mim, para você, creem em Cristo Jesus, por causa das obras que está acontecendo através da sua vida. Ele diz no 12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e fará obras ainda maior do que esta, porque eu vou para o meu Pai. E tudo que pedir em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais e guardares os meus mandamentos, minha palavra. Então nós precisamos seguir a Cristo, amar a Cristo. E saber que há uma palavra, há promessa de não somente acontecer na tua vida aquilo que nós ficamos maravilhados, o ministério de Cristo como Deus encarnado aqui na terra. De você poder realizar muito mais ainda. Você acha que Jesus está mentindo aqui? Claro que não. Claro que não. Ele está falando de você ter esse relacionamento, essa comunhão, de rogá-lo, de declararmos, de ser um instrumento, porque se você anda na quarta dimensão, você está livre para desfrutar, e que nós devemos amar a Ele, e amar o nosso próximo como você ama a si mesmo. Como que eu vou amar o meu próximo se eu não me amo? Se eu não amo a Deus, se eu não tenho compromisso, se eu não sigo com Ele. Isso é que Deus quer fazer na minha vida e através da minha vida. Esse é o poder de Deus. Esse é o Evangelho de Cristo. Esta é a palavra de vitória. Esse é o Deus o qual nós estamos servindo. Esse é o Deus que transforma a sua vida. Amém, queridos? Já gelou os pés? Sempre Jesus, Jesus para sempre. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.